Pessoal, não sei se isso é bom ou ruim, mas as análises que eu estou trazendo nos meus editoriais, um a um, ela vem se confirmando. Eu disse para vocês, não sei se é bom ou ruim. Eu disse que aos poucos, né, a verdadeira face do Centrão ia se apresentar. Um Centrão que vem se apresentando como direita. Lembra que eu falei isso? Quando eu critiquei primeiro o PL. Muita gente ficou bravo comigo. Depois eu critiquei o PSD do Kassab. E disse que o PL está juntinho com o Kassab e eles querem dominar todo o sistema e todo o Congresso, inclusive o orçamento. Lembra que eu falei isso para você em vários editoriais? Pois é. Agora não sou eu que estou falando mais. Eu sou um Harris mortal que não tem mandato, mas eu analiso muito a política. E esse tipo de informação você não vai encontrar em outro canal, a informação de qualidade, imparcial, fora da bolha. Sabe, é por isso que eu não vou me dar rótulos, né? Nem bolsonarista, eu brincava, eu sou tarcisista. E ainda gosto muito do Tarcísio, mas eu sempre disse, não é porque eu gosto ou deixo de gostar de algum político que eu não vou falar a verdade, né? Eu não estou pedindo nenhum político em namoro, eu já sou muito bem casado. Então, eu estou falando do futuro do meu país. É por isso que, às vezes, as informações que a gente traz não pode ser aquela que você ou tal bolha quer ouvir. Eu vou trazer uma verdade que está escancarada, mas que poucos têm coragem de dizer. Foi o que eu disse em relação ao PL, né? E muita gente falou, mas você está causando discórdia. Falei, não, eu estou mostrando o que vai acontecer. Ou o que eu disse em relação ao Kassab, que o vice do Tarcísio é do Kassab, que o Kassab quer ser o próximo vice-presidente com o Tarcísio na presidência da República ou do governo. Então tudo isso eu demonstrei para vocês. Ou seja, a gente faz literalmente a análise política. E o que eu vou trazer para você agora é aterrorizante, mas não vem da minha boca. Vem da boca de políticos que estes eu considero direita raiz. Esses eu acompanho o trabalho deles há muito. Então tem figuras como Marcel Van Hatten, como Nicolas, como Luiz Felipe e muitos outros, o Luiz Lima, muitos outros que eu falo, não, aqui não estão se corrompendo. E a gente vai discutir sobre isso agora. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Lembre-se, Persuasão Política está na descrição e no primeiro link é hoje, primeira aula, né, do evento aqui que a gente vai tratar sobre persuasão política e como divulgar suas ideias políticas para, trazer realmente ideias da direita para 2024 ainda e 2026, tá bom? Uma das virtudes da esquerda é a paciência e nós vamos ter isso também, tá? Esse é o meu papel aqui. Vamos lá, vamos começar entendendo. Vocês estão cientes que está havendo uma guerra pesada, onde o PL, ele é um partido totalmente de centrão. Ele, de certa forma, se apropriou do discurso do Bolsonaro. E de certa forma, eu vejo que o PL vem causando muitas presepadas para o Bolsonaro. Acontece que o Bolsonaro é uma figura de tanto respeito perante os deputados que poucos deputados tinham coragem, ou têm coragem abertamente, de criticar ações erradas. Isso é ruim. Isso é ruim porque muitas decisões do Bolsonaro, talvez faltou alguém de pulso e de coragem de chegar no Bolsonaro e falar, meu capitão, você está errado. Isso deveria ter acontecido mais, mas está começando a acontecer agora. Tá? Vamos começar com essa análise aqui. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz Felipe aponta interesse do Centrão de excluir a direita e ter acesso ao orçamento. O que ele vem aqui te dizer? Olha, nós temos um grupo que é centrão. Ele está jogando, ele está se apresentando como direita, está jogando as nossas bandeiras e a nossa luta de canto só para ter o direito do orçamento e principalmente o de São Paulo. As máscaras estão caindo. A manobra do Centrão é clara, excluir a direita do cenário político. Como? Tomando conta do partido, pondo a direita num partido que a controla. É simples assim, tá? Vocês vão entender por quê. Para se apropriar do orçamento.
Essa prática não é novidade, mas agora, com a enorme quantidade de recursos disponíveis, principalmente em estados como São Paulo, e ele cita aqui nominalmente a quantidade de grana de São Paulo, a disputa se intensifica. O Centrão se apresenta como representante da direita. Você está vendo isso? Ele não quis criar conflito, mas a gente sabe para quem é o recado. Quem é que está apresentando o Centrão como representante da direita de São Paulo? O Tarcísio. E vamos falar o português, claro. Eu não tenho rabo preso com o Tarcísio, apesar de gostar dele. Mas o Centrão se apresenta como direita, representante da direita. Enquanto, na verdade, segue um jogo de conveniência, sem compromisso com a verdadeira mudança, por um Brasil livre dessas amarras. Onde o orçamento público seja usado para o bem comum, e não como moeda de troca entre políticos e grandes corporações. Eu vou traduzir o que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou para você. São Paulo é um país rico, é uma cidade rica demais, com recursos demais. O Centrão se aproximou do maior líder da direita chamado Bolsonaro, e está dando as cartas, se apresentando como direita e apresentando um candidato do Centrão como se fosse a direita. Um candidato chamado Ricardo Nunes. E a figura que está fazendo todo esse enlace é uma cria do próprio Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Sim? Ah, mas então você está escorraçando ele, falando que ele é um mau governador? Não. Ele é um bom governador, uma ótima pessoa, uma pessoa que realmente, sabe, fez por São Paulo e tem total apoio, se fizer as escolhas certas, para ser o presidente da República. Mas ele deixou o ego crescer aqui. O ego dele se tornou mais forte, ou seja, os interesses dele e do Centrão se tornaram mais fortes. Nunes em alta, alavanca a autonomia de Tarcísio frente a Bolsonaro. Com Ricardo Nunes em alta nas pesquisas, e aqui nós vamos trazer uma crítica, aliados do prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, têm avaliado nos bastidores que o contraste entre a participação de Tarcísio e Jair Bolsonaro na eleição paulistana pode alavancar um processo de ganho de autonomia do governador em relação ao presidente. Caso, é claro, Nunes ganhe. Vocês não entenderam o que a matéria está querendo dizer aqui do Guilherme Amado, e ele está fazendo uma análise política. Tarcísio, lá atrás, falou, não, eu não sou bolsonarista. Depois voltou atrás, pegou mal. Depois ele falou, olha, com o Alexandre de Moraes a gente não briga, a gente se une a ele. Depois tentou explicar a situação. E eu até falei, não, ele está certo. Não é justo ele entrar numa briga, seria burrice. Ele vai perder. Agora, enquanto o Bolsonaro não havia se posicionado, o Tarcísio se posicionou. Antes mesmo do Bolsonaro falar, não, eu vou apoiar o Nunes, enquanto o Bolsonaro falou, olha, não é o meu candidato ideal, esse Nunes aí, né? Parece que o Marçal é inteligente. O Tarcísio entrou no meio para causar a contenda, a briga, para que viesse para o Nunes. E ele falou, não, o candidato do... Falou pelo Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro é o Nunes, sim. É o Nunes. Instou o Bolsonaro a falar. Só que o Tarcísio quis demonstrar que ele tem a sua autonomia. O Tarcísio quer mostrar, tá vendo? Mesmo o Bolsonaro não sendo efetivo, quem teve o poder de eleger o Nunes fui eu. Então, eu tenho o mesmo poder que o Bolsonaro, ou maior, de escolher os representantes da direita. Só que não é da direita, é do Centrão. O Tarcísio está tentando te empurrar. Eu me fiz claro? O Tarcísio está tentando te empurrar um cara do Centrão. O Pablo Marçal reagiu. E hoje, para mim, o representante da direita em São Paulo seria o Pablo Marçal. E eu falo por valores. Os valores do Marçal representam mais os meus valores do que o Ricardo Nunes. Não tenha dúvidas, né? Mas vamos lá, né? O Marçal fez uma crítica ao Tarcísio. Chamou o Tarcísio de goiabinha. Goiabinha porque o melancia é verde por fora e vermelho por dentro. A goiabinha também é verde por fora e vermelha por dentro. Só que ainda é menor do que o melancia.
Escuta o que o Marçal falou, eu não concordo com a forma que ele criticou, ele até teve críticas em relação a isso aí, né? Ele não deveria ter falado, mas olha o que ele falou. Eu tô vendo esse aqui, eu tô indo pro debate do SBT, vai ser o melhor debate de todos, né? Mas eu tiro uma conclusão aqui. Tarcísio, goiabinha. Por que goiabinha? Tá demonstrando que é verde por fora e vermelho por dentro. Aí você tem esse comportamento aqui, ele que esse mesmo instituto falava que ele perderia em todos os cenários, ou ele tá acreditando no instituto que ninguém acredita, ou ele faz parte do sistema agora que tá ajudando a fazer isso, é uma pergunta. Mas aí, comenta aí, o que você acha do goiabinha? Ok, não gostei do que o Marçal fez de chamar o Tarcísio de goiabinha, tá? Não gostei. Mas poderia ter ficado sem essa, comentado, olha, ele tá falando aqui que o Tarcísio, que o Marçal caiu e que o Nunes cresceu num instituto que ninguém leva a credibilidade, que é o Datafolha, e que o instituto que acertou o resultado do Tarcísio, que põe o Marçal na frente, ele está desconsiderando. Mas qual que é o seu posicionamento sobre o Marçal ter dito isso para o Tarcísio? Mas o que a gente precisa ver a partir de então é que esse racha já aconteceu. O PL, que é um partido de centro, não é de direita, simplesmente proibiu qualquer candidato sob pena de retaliação, qualquer deputado sob pena de retaliação, de declarar apoio a Pablo Marçal. Tanto é que o Zé Trovão quis fazer isso e foi massacrado nos grupos do PL. Ele mesmo falou isso. Luiz Lima não teve medo. O Luiz Lima, deputado federal, ele fez um vídeo e nesse vídeo aqui ele fala sobre essa questão. Eu sou o Luiz Lima, deputado federal do Rio de Janeiro, de segundo mandato, e sou o deputado do Rio de Janeiro que vota mais com a oposição, contra esse desgoverno Lula. A direita não pode ter apenas uma liderança, a direita não pode ter apenas um partido forte. Assim como a esquerda, que tem inúmeros partidos e muitas frentes. Eu sou Bolsonaro, estou com o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, é a ramagem 22. Em São Paulo, não tem como fazer diferente. Vamos de M28, vamos de Pablo Marçal. Aquele ataque do candidato da Atena, autorizado, validado por grande parte da imprensa, quer calar não só o Pablo Marçal, mas toda a direita. Amanhã você vai estar andando na rua e você pensa diferente de um militante de esquerda, ele vai te dar uma cadeirada e tudo bem. Pelo bem da política, pelo bem da sociedade, pelo bem da democracia, vamos aprender a escolher uma direção contrária. Vamos variar as nossas lideranças para aumentar a nossa oportunidade. Rio de Janeiro é ramagem 22. Em São Paulo é Pablo Marçal, é M28. Vamos para cima. Um abraço. O que eu percebi da fala do Luiz Lima aqui, parabéns para o candidato que, cara, eu acompanho o trabalho dele, ele realmente é independente. Ele foi direto, né, contra o Bolsonaro ao dizer, ao refutar as palavras do Bolsonaro, não se justifica um esquerdista dar uma cadeirada no Marçal, isso não justifica, isso não é bom. Então, o que eu vejo? Vi o Luiz Felipe de Orleans Bragança, vi o Luiz Lima, já vi o Nicolas, já vi o Gaia, ou seja, a raiz da direita está começando a se afastar do discurso do Tarcísio e do próprio Bolsonaro. Coloque seu comentário, o que você pensa sobre isso. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Luiz Lima. Acabei me perdendo aqui, mas vamos lá. Pessoal, seguinte, dando continuidade. A guerra que foi travada agora é com o Centrão, tá? E esse Centrão representado principalmente pelo PSD do Kassab. O Nicolas Ferreira, ele está, de certa forma, trazendo esse discurso, mas com uma certa ponderação. Ele falou o seguinte, olha, eu sou o Nicolas Ferreira, deputado bolsonarista mais votado do Brasil. Estou mandando um recado para o Ratinho Júnior, que é um aliado da direita e é do PSD. Olha o que o Nicolas falou aqui nesse vídeo. Assim como eu disse no vídeo, para poder avaliar e não generalizar, que nós temos excelentes pessoas dentro do PSD, como o pessoal de Londrina, de Curitiba, o governador, né, do Paraná, o Ratinho, uma pessoa excelente também, ou seja, o nosso ponto focal é aqueles que não estão
se posicionando pela democracia, que são os senadores. Ou seja, isso aqui foi divulgado pelo Ricardo Arruda, né? Outro deputado que merece muito respeito. Nosso ponto focal são aqueles que não estão posicionando pela democracia, que são principalmente os senadores. Então, eles mostraram ali uma certa trégua a outros candidatos que se posicionaram a favor da democracia. E chama atenção porque o Nicolas Ferreira, ele é uma verdadeira máquina. Isso não é novidade para ninguém. O Nicolas, hoje, é bem provável que seja uma das figuras com maior credibilidade dentro da direita brasileira. Não tenho dúvidas quanto a isso. Quero colocar aqui um comentário de uma grande amiga, o canal VF News, que é da amiga Verusa. Ela escreveu o seguinte: verdade, ia votar em uma vereadora do PSD. Por conta do Nicolas, não votarei mais. Começa por minha mudança e não espera pelos outros. Concordo plenamente, Dr. Sandro. Ela deixou o comentário aqui no nosso canal. Vocês têm noção do poder de persuasão que o Nicolas Ferreira tem? Do poder de discussão que o Nicolas Ferreira tem? Este é o grande ponto que precisa levantar, né? Da importância de que, se realmente a direita estiver unida no discurso, o centrão e nem a esquerda se cria. Só que a direita precisa se unir. Hoje, pontos centrais: Sebastião Coelho, o próprio Nicolas Ferreira, é o que a gente está percebendo. E esse centrão, ele está de olho onde? Na Câmara dos Deputados, também na cadeira do Davi Alcolumbre, né, do Pacheco, permanecer no poder, e também do Lira. Ou seja, eles querem controlar o Congresso. É isso. Senadores já discutem reeleição do Alcolumbre. Já é dado como certo que o Alcolumbre vai ser o novo presidente do Senado, com o apoio do Pacheco e com apoio do PSD. Enquanto a disputa pela sucessão na Câmara dos Deputados pega fogo, a corrida pela presidência do Senado em 2025 já é tratada como certa pelos parlamentares. O atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, deve voltar ao comando da casa. Senadores do PSD e União Brasil, e até da oposição, até a galera do PL, tá? Do Bolsonaro, ouvidos pela coluna, têm tanta certeza da vitória de Alcolumbre que já usam a disputa da sua presumida reeleição em 2027 como moeda de troca já este ano. Ou seja, o centrão querendo tomar o poder de novo do Senado. Hoje é o centrão que controla o Senado. É o PSD do Kassab, do secretário do Tarcísio, do vice do Tarcísio, que está lá, sabe, dentro do Congresso Nacional, na presidência do Congresso, na presidência do Senado. E aí tem um outro ponto, né? Aliados estimam que o Hugo Mota já pode ter 340 votos para presidente da Câmara. Aqui é centrão contra centrão. O PP com o Arthur Lira ainda é muito forte. E o PSD já está se unindo, o Elmar Nascimento, do União Brasil, e o PSD do Kassab já estão se unindo com o Lula para arrancar o Mota, que é centrão do Lira, para ser, né, o novo candidato. Ou seja, ele quer dominar tanto a Câmara quanto o Senado. Como as eleições municipais pipocam, pesquisas sobre intenção de voto na Câmara dos Deputados vivem atualizando estimativas sobre a sucessão do Arthur Lira na presidência da casa. Aliados de Hugo Mota circulam com tabela, apontando larga vantagem sobre Elmar Nascimento, que é do União Brasil, e o Antônio Brito, que é do PSD. O Antônio Brito e o Elmar estão querendo se unir, vendendo a alma para o diabo com apoio ao Lula para poder conseguir a Câmara dos Deputados. O mais experiente nessas estimativas consideram as traições habituais e o apoio do governo. São poucos votos, mas valiosos. Então, os mais experientes, que é a galera do centrão do PSD, está apostando na traição e no apoio do governo. E se isso acontecer, com base na traição do apoio do governo, o PSD vai ter o governo de São Paulo, vai ter a cidade de São Paulo, vai ter Câmara e Senado alinhados a ele, e é lógico, PSD é base do governo Lula. Ou seja, o centrão, o sistema, é quem vai estar dominando tudo. E não tem nem
discussão quanto a isso. Vocês estão acompanhando essa guerra maluca, né? Estou tentando ser mais claro possível, porque eu estou trazendo regras de xadrez para vocês. Mas é isso, eu estou vendo deputados se desvinculando do discurso do Tarcísio, do PL e do próprio Bolsonaro. Estou errado na minha análise? Coloca no comentário que eu quero saber. Ou vocês não perceberam que o recado do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o recado do Luiz Lima foram direcionados às ações de descontentamento com as atuações do Tarcísio e do Bolsonaro? Coloca no comentário só para a gente saber. Ou seja, o Bolsonaro está perdendo a liderança, inclusive com os deputados verdadeiramente de direita. Aqueles, sabe, vira-folhas, aqueles tiriricas da vida que vão lá e são eleitos e fala que é Bolsonaro, mas na hora de votar, vota tudo com Lula. Esse a gente já sabe. O problema é que os verdadeiramente que defendem a bandeira da direita estão começando a discutir, né, a verdadeira liderança do Bolsonaro. Eu estou percebendo isso. Se eu estiver falando besteira, faça favor de me corrigir aqui, que eu não sou dono da razão. Bom, por fim, pessoal, chegando ao final, vamos falar do nosso livro daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente tem a nossa live aí, né? Quando você clicar para baixar o livro, vai estar o link da live. O primeiro link ali é o link da live. Então, mesmo que você já adquiriu o livro, clica aqui no link da descrição e no link que eu vou deixar nos comentários de novo, para você já participar da live. Eu vou começar deixando a live aberta, depois eu deixo ela só para quem está com o link, tá bom? Para que todos possam ter acesso. A gente vai cometer alguns erros, é a primeira vez, mas faz parte do jogo. O importante é as informações que a gente quer passar, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até daqui a pouquinho, no próximo editorial e na nossa live.